Bom pessoal, voltando aí à nossa aula de PHP, hoje a gente vai aprender sobre operadores, ok? O PHP tem 6 tipos de operadores: os aritméticos, os binários, o de comparação, o de atribuição, os lógicos e os de incremento e decremento. A gente vai aprender os 6 passo a passo, tá? Na teoria e na prática. Teoria que eu falo falando mesmo, tá? E na prática fazendo. No bloco de notas para vocês ir treinando aí. Bom, o que vem a ser esses 6 operadores? A gente vai aprender primeiro os operadores de aritmético, tá? Que é os matemáticos. O que na verdade a gente já até aprendeu, tá? Mas a gente vai voltar recapitulando aí rapidinho. Que são os operadores de adição, o de subtração, o de multiplicação, ok? De divisão e o percento que vai dar o resto da divisão. A gente vai aprender esses 5 operadores. Na verdade, na aula anterior a gente não aprendeu o percento, mas a gente vai ver agora, ok? Então, como fazer isso na prática? Aqui está o que a gente vai aprender. Eu vou até tirar, a gente vai aprender os 5 rapidinho aqui. Eu vou criar aqui a variável, vou dar aqui uma variável chamada A. E essa variável chamada A, eu vou dar o valor dela de 15. Dá um ponto e vírgula. Vou criar a segunda variável chamada B. Ela vai receber o valor de 36, ponto e vírgula. Agora eu vou criar uma terceira variável chamada C. E essa variável vai fazer as seguintes operações para nós. Eu vou dar para ela, para que ela some, ela vai receber a primeira variável, SA, que ela vai somar para a gente o valor das duas variáveis, que é SA mais SB. Ok, dá um ponto e vírgula. E agora a gente vai dar um echo ou um print. Vou colocar em string. E vou dizer o valor da variável SC. Ok? Vamos aqui. Fazendo a sequência do algoritmo, tá? Nunca se esqueça da sequência do algoritmo. A sequência é SA, o PHP ele vai ler de cima para baixo, tá? SA é igual a 15, SB é igual a 36, SC ele vai fazer o resultado, vai fazer a soma entre as duas, tá? Que a gente está colocando aqui SA mais SB. E aí ela vai dar um print da SC, dá um ponto e vírgula, vamos ver como é que vai dar. Arquivo, salvar, vamos no nosso navegador, dá um F5, aí deu 51. Esse é o resultado da soma, esse é o operador aritmético, tá? Matemático da soma que a gente está fazendo. A gente vai fazer agora do segundo que eu passei, que é o de subtração, menos, vamos dar um arquivo, vamos dar um salvar, vamos lá, 15 menos 36 vai dar negativo, com certeza. Vamos dar um F5 aqui, deu negativo, menos 21, ok? Se eu colocar aqui maior aqui vai dar mais. Vamos agora aprender o de multiplicação, que é o asterisco, isso a gente viu também. Arquivo, então salvar, F5, deu aí 540, multiplicação, tá? Multiplicação dos dois deu 540. Agora a gente vai fazer o de divisão, que é essa barra. Arquivo, salvar, F5, tá aí o resultado 0, ponto, todos esses números aqui que eu nem me atrevo a falar. E vamos fazer agora o resultado dessa divisão, que é o percento, tá? Vai dar o resultado do resto da divisão. Salvar, F5, tá aí, o resultado do resto da divisão dá 15. Então o percento ele dá o resultado do resto da divisão, ok? Não teve muito segredo aí, esse foi o operador matemático, não tem nenhuma dificuldade aí, até agora tá tudo ok, tá? Agora a gente vai aprender os operadores de comparação, é onde que a gente vai usar aquela estrutura if, tá? Que a gente vai ter uma aula só sobre o if. Então a gente vai fazer passo a passo essa aula só de operadores, não precisa se preocupar com a estrutura if, tá? Então o que vem ser os operadores de comparação? Quando a gente diz que uma variável SA ela tem dois sinal de igualdade, isso quer dizer que na hora que a gente for fazer essa comparação, a gente está dizendo se SA é igual à variável SB.
ok? Se o valor da SA é igual ao valor da SB, isso a gente vai fazer com a estrutura if, é lógico, ok? Isso a gente vai ver mais à frente. Então, o que está querendo dizer aqui? Quando está dois sinal de igualdade, isso quer dizer se ela é igual. Se a gente coloca 3 sinal, eu vou dar um copiar aqui, tá? Eu só vou modificar. Se a gente coloca aqui 3 sinais de igualdade, isso está querendo dizer se ela é idêntica, tá? Cuidado, é diferente quando você quer comparar. Se você coloca um sinal de igual, isso está querendo dizer que essa variável SA está recebendo SB. Mas se você coloca 2 sinais de igualdade, quer dizer que você está comparando se SA é igual a SB. Ok? E aqui os 3 sinais de igualdade, se SA são idênticas a SB. Se a variável SA é idêntica a SB. Tá, ok? Mesma coisa com, vou dar um, a gente já copiou, vou só apagar o operador no meio. Agora se a gente coloca aqui um ponto de exclamação e o sinal de igualdade, a gente está querendo dizer se ela é diferente, se a SA ela é diferente de SB, tá? Aqui está o sinal do operador, ok? Eu vou dar aqui outro colar. A gente vai ver tudo isso aqui na prática, tá, gente? Se a gente coloca aqui, deixa eu apagar aqui, o maior e o menor, perdão, menor e o maior, isso está querendo dizer também se ela é diferente. Então, tanto faz você usar isso quanto isso, tá? Se você utiliza aqui também, deixa eu tirar aqui outro sinal, o ponto de exclamação e 2 sinal de igualdade, ele está querendo dizer que se elas não são idênticas, ela não é idêntica, tá? Isso daqui é pouco usado, mas tem certos problemas no PHP que você tem que utilizar isso daí, ok? Na hora de programar. Se você utiliza isso daqui, a gente copiou, a gente apaga aqui. Somente esse sinal, eu estou querendo dizer se SA é maior que SB. Se eu coloco ao contrário, eu estou querendo dizer se SA é menor que SB, tá? Se eu coloco com sinal de igualdade, eu estou querendo dizer se SA ela é menor ou igual a SB. Mesma maneira, se eu coloco o sinal de igualdade invertido, eu estou querendo dizer se SA é maior ou igual a SB. Então vamos ver tudo isso na prática, tá ok? Esses são os operadores de comparação. Então a gente vai utilizar agora as estruturas de controle. Vou dar um apagar aqui e vamos começar na aula prática. Bom, vamos criar uma variável aqui chamada A novamente, e essa variável A vai receber o valor de 50, ok? Vamos criar agora aqui uma segunda variável, que é a B, que é as duas variáveis que a gente vai fazer a nossa comparação, que ela vai receber aqui agora o valor de 20, ponto e vírgula. Agora a gente vai utilizar a estrutura, tá, de controle. Então vamos utilizar aqui o if, tá? Já volto a repetir de novo, nem preocupe com isso, que a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá, ok? E eu vou colocar aqui se SA é igual a SB, perdão, tá? Eu estou falando S, eu tenho essa mania de falar S, mas o dólar, tá? A variável B, vou até falar variável. Vamos ver se até no final da aula eu perco esse costume de ficar falando isso, tá? Então, eu vou dar um print. Ó, lembrando que a estrutura de controle só retorna falso ou verdadeiro, tá? Nessas horas, tá? Que é com operadores de comparação. Verdadeiro. Se não é verdadeiro, então else print, entre aspas, falso, ok? Ponto e vírgula, dá um ponto e vírgula aqui também, arquivo, salvar. Então quer dizer o que? Se SA está recebendo 50 e SB está recebendo 20, eu vou fazer uma comparação. Se
SA for igual a SB, print. Eu quero que clica verdadeiro. Se ela não for igual, falso. SA aqui é igual a SB? Não é, porque SA está recebendo 50 e SB está recebendo 20. Então é para dar falso. Vamos dar um salvar. Vamos lá no nosso browser. Então F5. Deu um erro aqui na linha 8. Deixa eu ver aqui. Creio que o que é ponto e vírgula aqui. Arquivo salvar. Vamos voltar. F5. Tá, deu falso. Agora se a gente coloca aqui que é 50, o mesmo valor, aí vai dar verdadeiro. Aqui, salvar. Vamos dar um F5. Aí deu verdadeiro. Então se a gente coloca aqui o segundo operador que a gente aprendeu, que é o idêntico mais um sinal de igualdade, isso quer dizer que vai dar verdadeiro. Arquivo, dá um salvar. Tá, isso tudo vem a ser igual. Lógico que vai dar verdadeiro. Se a gente coloca aqui outro valor, vai dar falso. Aqui, salvar. F5, falso, tá? E o segundo operador que a gente aprendeu, que é o diferente. Então aqui vai dar, o que a gente vai fazer, vamos apagar esse sinal de igualdade, vamos colocar aqui o de diferente. Você pode estar fazendo assim, tá? Ou tá fazendo assim, ok? Tanto faz você utilizar dessa maneira ou da outra maneira, tá, ok? Arquivo, vou dar um salvar. Vamos dar um F5. Verdadeiro. Por quê? Porque os dois são diferentes. Se eu coloco aqui 50, vai dar falso. Por quê? Por que que vai dar falso? Porque aqui tá falando se eles são diferentes. Eles não são diferentes, eles são iguais, ok? Tá dando para entender até aí, né? Agora eu vou modificar o valor aqui para 40, ok? E vou falar o seguinte: se SA é menor que SB, SA é menor que SB? Não. Então, se SA é menor que SB, se SA não é menor, vai dar falso. Vamos lá ver. F5, tá aí. Só que agora eu vou falar que SA é menor que SB. Agora vai dar verdadeiro. Vamos lá ver. F5, verdadeiro, ok? Mesma coisa com sinal de maior, tá? Maior que. Vamos ver se SA ela é maior que SB. Se SA é maior que SB, vai dar verdadeiro, mas no caso aqui ela não é, então vai dar falso. Então vamos lá, vou dar um salvar e vamos lá ver. Falso. Agora se eu pego e inverto aqui, tá? SA agora vai ser maior que SB. Aqui vou salvar. Verdadeiro. Ok, então tá aí. Vamos utilizar também o outro operador que é se SA é maior ou igual. Se é maior e igual a SB. SA é maior, é igual a SB? Não, mas se ela é maior e igual. Então vou colocar aqui para dar falso o valor de 30, tá? Arquivo salvar. F5, falso. Agora se eu volto aqui o valor de 50 dá verdadeiro. E se eu coloco aqui menor, tá, ok? Se é menor ou igual a SB, vamos dar um salvar, vamos ver aqui, ó. SA é menor que SB? É menor. É igual? Não, mas é menor ou igual. Se fosse até 39 seria menor. Se fosse 40, vou mostrar esse detalhe para vocês. Ó, aqui vai dar SA, vai dar verdadeiro, ok? O que tá dando aqui? Falso, então vai dar verdadeiro agora. Então se eu coloco aqui SA 40, então o que está falando aqui, se SA é menor ou igual a SB, ela não é menor, mas ela é igual a SB, então vai dar verdadeiro também, ok? Então F5. Mesma coisa se você utilizar para o operador menor e o maior, tá? Ou para o maior que, vai dar verdadeiro também, ok? Tá aí os operadores de comparação. Bom, agora a gente vai aprender os operadores de atribuição.
ok? O que vem a ser esses operadores de atribuição? Quando você fala que SA, que é a variável A, está com sinal de igualdade na frente, isso está querendo dizer que ela está recebendo um valor. Então, o sinal de igualdade com um sinal só, esse operador aqui, ele é de atribuição. O operador com duas igualdades já é de comparação. Então, eu estou querendo dizer que SA está recebendo um valor. Eu posso colocar aqui qualquer tipo de valor, também do tipo string, qualquer outro tipo de valor que você quiser colocar aí, booleano, double, ok? Então, quando eu coloco um sinal de igualdade, quer dizer que essa variável está recebendo algum valor, ok? Então, agora, se eu pego aqui, coloco essa variável, coloco um sinal de mais e coloco o sinal de igualdade, estou querendo dizer que essa variável ela vai somar, tá? A variável, vamos colocar aqui se ela recebe a variável 10. Então isso está querendo dizer a mesma coisa que o resultado da variável SA mais 10. Se a variável SA, vou dar um exemplo aqui, se a variável SA ela está recebendo um valor de 12, então se eu estou falando que a variável SA está recebendo um valor de 12, aqui ela vai somar mesma coisa que 12 mais 10, ok? Isso a gente vai ver na prática. Mesma coisa se eu colocar aqui menos, tá? Mesma coisa se eu colocar aqui o sinal de multiplicação, mesma coisa se eu colocar aqui o sinal de divisão e também o de percento, tá? Isso vai funcionar igualzinho para todos. Então vamos fazer isso na prática. Primeiro a gente vai pegar e vai criar uma variável chamada A, tá? E essa variável A, ela vai receber o valor de 15, e a gente vai criar aqui a outra variável B, e essa variável vai receber o valor de 18, ok? Ponto, vírgula. E eu vou criar aqui, agora eu vou mandar ela dar um print, entre aspas, e vou falar o valor de antes da variável, tá? Que vai ser a variável SA que a gente vai trabalhar. O valor dessa variável vai ser assim: o valor antes, que vai ser 15, com certeza. Se eu mandar ela imprimir na tela, vamos ver aqui. Aqui, salvar, F5. O valor antes é 15, só que agora que vai vir, né, o operador que eu estou querendo passar para vocês, que é o de atribuição. Então eu vou colocar aqui agora a variável SA, perdão de falar SA, tá? É o costume meu, que é o dólar, a variável A, mais, tá? Agora eu estou atribuindo e vou colocar o sinal de igualdade, aí eu vou colocar SB, variável B, tá? E vou pegar agora e vou mandar print na variável o valor depois e vamos aí colocar a variável SA, que é a mesma variável, o valor da variável A, que é a mesma variável que está aqui antes, mas como ela está aqui antes, como o PHP ele compila, ele depura de cima para baixo, então a gente vai sempre seguir o que? Aqui ele deu um valor antes, que é SA 15, só que depois eu fiz aqui a atribuição, o operador de atribuição, fazendo que SA mais SB, a mesma coisa de eu fazer SA mais SB, só que SA está recebendo SB, já tá aí ao mesmo tempo, já somando, ok? Então vamos ver como é que ficou isso. Eu vou dar aqui um break roll, não sei se eu dou, mas vai ter que dar sim. Deixa eu ver se vai ter que dar, vai ter que dar aqui. Vou dar sim porque vai juntar tudo, vai dar na mesma linha, tá? Vou dar um print aqui entre aspas e usar a tag de HTML BR, ok? Aqui vou salvar. Vamos lá ver como é que ficou. Dá um ponto e vírgula aqui que não posso esquecer, senão vai dar erro de sintaxe.
o valor depois de SA, arquivo, salvar, F5, deu um erro na linha 9, vamos lá ver, com certeza é o ponto e vírgula aqui, arquivo, salvar, F5, então tá aí, o valor anterior era 15, tá? E o valor depois é 33, por quê? Porque a gente está somando aqui depois do primeiro valor, tá? Que a gente printou. Mesma coisa a gente pode estar fazendo aí com o sinal de subtração. Vamos a salvar, dá um F5, aí ficou menos 3. Vamos aí agora pegar e multiplicar. Arquivo, salvar, dá um F5, tá aí, deu o valor de 270. Multiplicar, vamos agora dividir. Tá aí, arquivo, salvar, F5, deu esse resultado aí, que eu não me atrevo a colar. E vamos ver o percento. Salvar, F5, tá aí o resultado. Então tá aí, pessoal, tá bem simples, tá bem fácil, espero que vocês tenham entendido o que é um operador de atribuição. Que a gente vem a dizer isso, quando a gente coloca SA, é como se fosse a gente fazer exatamente isso, a variável A mais a variável B, ok? Tá a mesma coisa que fazer isso, tá, ok? Então é bem simples, quando você coloca antes, você está querendo dizer que SA já vai somar com SB os dois valores que elas recebem, tá, ok? Tá bem simples aí, espero que vocês tenham entendido tudo aí. Bom, eu vou deixar para a próxima videoaula a continuação sobre a aula de operadores. Até a próxima, tchau, tchau.